E aí, galera, tudo bem? Então agora eu vou falar pra vocês hoje sobre as obstruções de vias aéreas superiores. É uma emergência, é grave, que se você não souber conduzir, seu paciente vai morrer na sua frente, tá? Isso é importante também não só para profissional da saúde, mas para leigos, tá bom? Que a maioria das vezes você pode estar aí jantando em um restaurante com seu marido, com seus familiares, e a pessoa do seu lado ter uma obstrução grave por algum alimento, algum corpo estranho. Então fica atento que depois da vinheta eu vou te contar. Amor, abaixa o volume um pouquinho. Amor! 2 horas depois. Então vamos lá, a obstrução de vias aéreas superiores por corpo estranho, ela é uma emergência, ela é grave e pode ser fatal, tá? Então, ela pode ser total ou parcial. E ela pode ser ali na glote, ou ela acontecer ali na traqueia, ou ela cometer ali algum bronquifonte apenas, tá? Então é importante você estar atento. Quando ela for ali total ou parcial na região da glote, é quando a gente vai precisar intervir com as manobras, principalmente a manobra de Hennig, que eu vou falar para vocês no final da aula. E o retardo do seu reconhecimento pode levar a uma asfixia grave. E às vezes seu paciente pode não ter um desfecho fatal, mas ter uma asfixia com sequelas neurológicas importantes. 80% dos eventos acontecem em criança e a principal faixa etária é entre 1 e 3 anos. Então essas crianças, elas já têm coordenação motora para botar os objetos na boca, mas elas não têm ainda os dentes, os molares, para conseguir mastigar. Então por isso que elas engasgam com mais facilidade. E criança você já viu, né, gente? Tudo que vê, eles enfiam na boca. Então aí é importante orientar essa família, você aí no pronto atendimento, no consultório, sobre os brinquedos adequados. Os irmãos mais velhos são pentelhos. E, gente, isso é documentado em literatura, tá? Que geralmente os irmãos mais velhos que dão esses brinquedos que não pode para aquela criança. Então tem que orientar também os pais a conversar com o irmãozinho. Evitar a realização de outras atividades junto com a alimentação. Então, hora de comer, hora de brincar, tá certo? A prevalência vai ser maior em meninos, 2 vezes mais do que em meninas, tá? Nos lactentes, a gente tem muito mais frequente o engasgo com líquidos, principalmente leite, e aí depois dos 2 anos, aí começa esses engasgos serem mais frequentes com objetos sólidos, desde alimentos até brinquedos, objetos. E o tipo de engasgo, o tipo de alimento, depende também da região. Por exemplo, nos Estados Unidos, é muito frequente engasgo com amendoim, que é uma coisa comum da alimentação deles. Na Grécia, por exemplo, é semente de abóbora. Na Turquia, é semente de girassol. Então, gente, pediatria urgente também é cultura. Temos aqui as sementes de todos os lugares, tá? Veja mais cultura em 2020. Aqui no Brasil, o principal é o amendoim, milho e feijão, recordista, tá? Das sementes que as crianças acabam engasgando. Também é frequente a aspiração de bexigas e balões vazios. E, gente, é grave e pode ser fatal. Porque aquela borracha, ela adere ali e é muito difícil de sair, porque ela é muito leve, tá? E aí ela oclui ali mesmo a via aérea e essa criança pode evoluir a óbito, tá? Então tem essas bexigas, brincos, tampinha de caneta. Gente, criançada, vocês já viram, né? Eu já tive a experiência de ver uma criança que aspirou o chapéuzinho do Toy Story. Então o chapéuzinho do Toy Story e realmente adentrou e ficou ali na carina. Aí foi uma broncoscopia de urgência pra tirar o chapéuzinho do bichinho lá do Toy Story, que eu não lembro o nome dele. Em adultos, ela é bem menos frequente, tá? Então assim, a gente tem criança, idoso, depois os adultos. E geralmente é associado a algum instrumento de trabalho, clips, alguma tampinha. Às vezes, sei lá, foi abrir alguma coisa com a boca e na hora que aspirou, tá? Ou comendo em algum restaurante, ok? Mas 80% vai ser nas crianças. Então, antes do advento da broncoscopia, a gente tinha uma mortalidade de 25 a 50% dos casos, tá? E aqueles que não morriam muitas vezes é porque eles conseguiam fazer uma traqueostomia. Depois que a gente teve a broncoscopia, a mortalidade ocorre em menos de 1% dos casos. Então, a broncoscopia ela vai ser
tanto diagnóstica, né, se caso for uma aspiração parcial, ali ficou na via aérea e não na região da glote, e além de diagnóstica, também tratamento. Mas se for uma obstrução ali da glote mesmo, obstrução total, aí a gente vai precisar de fazer as manobras. E quando que eu vou suspeitar que a minha criança aspirou um corpo estranho? Era aquela criança que vinha bem e que tem um evento súbito. Então, subitamente ela começa a ter desconforto respiratório, tosse, falta de ar, gemência. Isso vai me caracterizar que possa ser uma obstrução. E se caso essa obstrução for parcial, ela pode, muitas vezes, mimetizar uma criança com asma, por exemplo, que ela pode ter uma obstrução das vias aéreas, uma atelectasia, e aí ela pode fazer sibilos, crepitações. Então, o que vai diferenciar da asma ou de alguma infecção respiratória é o evento agudo, o caráter agudo, do tipo a criança estava bem e do nada começou a ter esse quadro respiratório, que dê tosse principalmente e pode ter um estridor ou engasgamento. Então, vou contar uma história pra vocês, que já tem no canal também, tem no meu Instagram, um casinho de uma criança que ficou internada há muito tempo com um quadro de uma broncopneumonia. Ela tinha o pulmão praticamente do lado esquerdo todo condensado e tratando usando antibiótico, a criança não melhorava. E aí, na semana que ela ia fazer a broncoscopia, ela fez um quadro de uma tosse intensa e ela expeliu um feijão. Aí, depois que a mãe foi contar, ela falou: nossa, eu lembrei que antes dela ter esse quadro respiratório, ela tinha comido feijão e tinha engasgado, aí vai, né? Tá? Mas ficar atento a essa temporalidade dos sintomas. E uma outra coisa que os sintomas nos ajudam é também saber o local onde foi obstruído. Então, se foi extratorácico, se foi ali acima da glote, a gente vai ter muito mais um estridor inspiratório. Então, a criança vai fazer assim... E ela vai ter tiragem de furco. Se for uma obstrução ali a nível da glote, ali, mas ainda extratorácica, a gente pode ter tanto estridor inspiratório quanto expiratório. E se for uma obstrução intratorácica, o sintoma principal vai ser os sibilos e estridor expiratório. Então, as obstruções, quanto mais intratorácicas, esses ruídos vão ocorrer mais na expiração. E quanto mais extratorácicas, os ruídos vão ser principalmente na inspiração. Então, como que a gente vai fazer a avaliação clínica dessas crianças? Tá aqui pra vocês. A gente tem que ver como que ela tá respirando, a frequência, o ritmo, se tem tiragem, tá? Saturação, faz uma avaliação global da criança, que é a avaliação da criança gravemente enferma, que é a aula 1 do canal, tá aqui no card. Se você é meu freguês antigo, você já assistiu ela, apesar de não tecnologicamente tão boa, mas feito com muito carinho pra vocês. A gente precisa olhar também a eficácia da respiração, então comparar os dois lados se estão expandindo da mesma forma, fazer uma boa ausculta. Se a criança deixar, você faz uma percussão ali, faz o exame completo, isso vai te ajudar a diferenciar. Porque essa criança que eu contei do feijão, ela tinha no raio-x um pulmão esquerdo inteiro, condensado, branco, radiopaco, mas ela não tinha no exame físico sinais de, por exemplo, um derrame, que seria uma ausculta diminuída. Não, a gente conseguia, a ausculta era até normal, a percussão também era normal. Então, assim, a gente não tinha, para um pulmão inteiro daquele condensado, ela não tinha um padrão respiratório tão ruim, a saturação era boa, não tinha desvio de mediastino. Então, assim, ela tinha sinais que não falavam a favor de derrame, mas quem olhava aquele raio-x falava que era um derrame. E sempre prestar atenção aos sinais de insuficiência respiratória, que podem indicar uma intubação, certo? E tem aqui no card também a aula de sequência rápida para vocês. E é importante, essa criança tem uma via aérea potencialmente grave, certo? Uma via aérea que você pode não conseguir manter ela pérvia. Então deixe no colo dos pais, um ambiente confortável, evite procedimentos invasivos, não coloque abaixador de língua, não fique fazendo varreduras cegas procurando o corpo estranho, já encaminhe para um setor que faça broncoscopia, ou se caso você tem no seu hospital, já acione todos os cuidados, porque ela vai precisar de uma broncoscopia, faça uma história adequada, se tem alguma história prévia
dessa secreção, do que a criança tinha, sintomas prévios, se teve essa história de engasgo, alguma história familiar. A gente vê, por exemplo, eu já tive a oportunidade de ver 2 casos de crianças com estridor súbito, fazendo insuficiência respiratória, chegando a precisar de intubação, e que após a extubação a criança tinha ainda estridor, continuava fazendo, não responsivo à adrenalina nem corticoide, e na broncoscopia eram granulomas de HPV, que foi por transmissão ali do canal de parto, tá certo? E aí no própria broncoscopia o médico vai lá e já faz a cauterização das lesões. Então a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial com a história. De exames, raio-x para todo mundo, tá? É recomendado, exceto se for uma obstrução total, que o seu paciente estiver grave, ok? Mas se for uma obstrução parcial, raio-x para todo mundo. 40% dos casos, o que a gente vai ver mais frequente é a telectasia. Mas em até 25% esse raio-x pode ser normal. Então, ele ajuda, mas também não é um definidor do diagnóstico. Porque assim, depende muito do objeto. Então, pode ser que o radiografia, eles recomendam que faça uma radiografia com uma inspiração forçada e com uma expiração forçada para você comparar as imagens. Primeiro que na criança é difícil e também, a depender do objeto, ele pode sim se deslocar e aí fica difícil. Se ele tiver sim fixo ali, se você faz uma inspiração forçada e você bate o raio-x, você vai ver que o lado acometido vai estar mais atelectasiado, tá? Quando você faz uma radiografia de inspiração e expiração forçada, você vai ver que na inspiração forçada, o lado acometido, ele vai receber menos ar, porque ele está obstruído. E aí, você vai ver ele mais atelectasiado. Então, o pulmão normal vai estar hiperinsuflado, vai estar indo mais ar para ele, ok? Na expiração forçada, aí você pode ter o contrário, porque aí esse ar que entrou não vai conseguir sair por conta do objeto, e aí você pode ter até uma hiperinsuflação do lado acometido, onde está o corpo estranho ali aderido, tá certo? A gente tem mais frequente do lado direito, porque o bronquifonte direito ele é mais verticalizado e a gravidade ajuda ele a descer, mas não é absolutamente só o lado direito, tanto que essa criança que eu falei pra vocês do feijão era do lado esquerdo. E, como que eu falei pra vocês, a broncoscopia, ela é diagnóstica e terapêutica, certo? E não imagine que assim que tirar o corpo estranho, o pulmão vai voltar ao normal e vai ventilar normal. Não, você ainda vai ter algumas alterações nas radiografias subsequentes até uma melhora, porque aí você vai ter um pulmão que estava telectasiado e ele vai se reexpandir, faz um certo edema de mucosa, tá? Então, esse paciente ainda precisa de um tempo de internação para observar, a depender da clínica dele. Então aqui, ó, essa criança, aquele raio-x que eu falei para vocês, do feijão, e aí depois que ela expeliu o feijão, acho que umas 4 horas depois, foi feita essa outra radiografia em que a gente vê que o lado esquerdo tá bem melhor ventilado, mas ainda não é um pulmão absolutamente normal, tá? Mas ela continuou mais, acho que 2 ou 3 dias internada, depois foi de alta, graças a Deus, era só um feijão. Isso a gente vai fazer a broncoscopia, tá? Nas crianças que não são graves. Nas crianças graves, mais responsivas, a gente vai fazer a manobra de Heimlich, onde a gente vai pegar a nossa região tenar aqui, né? Na verdade, a gente pega a região hipotenar no umbigo, a gente roda, e aí a gente faz como se fosse o punho na região epigástrica, muito cuidado com o processo tifoide. Então, é no meio ali do processo tifoide do umbigo, e a gente faz movimentos em J, que é pra dentro e pra cima, atrás do paciente. Essa é a manobra de Heimlich, tá? Tem vídeos aqui no canal que eu ensino vocês, eu uso de cobaia a minha sobrinha e a minha irmã adolescente, em que eu mostro as manobras tanto para uma criança menor como criança maior. E tem também os bebês, né? Então, os bebês que têm as obstruções de vias aéreas superiores, a gente faz, como é leite, então a gente vai fazer quais situações? A gente faz as
A gente dá as 5 batidas no dorso, que tem vídeo aqui também, vou deixar no card. A gente vira o bebê e faz 5 compressões torácicas, ok? Deixando ele na sua mão, cabecinha virada mais para baixo, para a gravidade poder ajudar. E aí a gente vai fazendo até esse bebê desengasgar. Então essas manobras, elas são feitas até o seu paciente conseguir respirar, sair o som, voltar a voz, melhorar o desconforto, tá certo? Se a qualquer momento ele perder a consciência, deita no chão e aí você vai fazer uma RCP. Então, você vai assumir esse paciente como uma parada cardiorrespiratória, compressões torácicas e vai fazer as ventilações. Então, se o seu paciente está inconsciente, deita no chão, são 30 compressões para 2 ventilações se você estiver sozinho, se você estiver com uma outra pessoa, são 15 compressões para 2 ventilações, tá ok? Só para vocês lembrarem, existem situações em que a gente vai desengasgar esse paciente com compressões torácicas, que são elas nos lactentes, certo? Que a gente vai fazer as compressões, vira e dá as batidas no dorso. Nas mulheres gestantes, a gente não vai fazer compressões no epigastro de uma gestante, né? Pacientes obesos e pacientes inconscientes, em que eu vou fazer a RCP, tá bom? Para fazer a RCP, a ressuscitação, tem aula aqui no canal também, tá? Vou deixar aqui no card para vocês, que eu te ensino certinho toda a sequência da ressuscitação cardiopulmonar para vocês, qual que é a frequência, tudo que você faz, tá? E o mais importante dessa aula é a prevenção, gente. A gente não quer que isso aconteça, a gente precisa prevenir. Então, pipoca, amendoim, milho, sementes, devem ser dados para a criança com supervisão, de preferência a partir aí dos 3, 4 anos de idade, tá? Os brinquedos devem ser de acordo com a faixa etária certinho da criança. Ai, não, eu vou comprar um brinquedinho para ele para criança de 6 anos. Ele só tem 3, mas ele é muito inteligente, ele é prodígio. Se a faixa etária tá escrita, é por um motivo. Vamos respeitar a embalagem do brinquedo, tá bom? Brincadeiras à parte, é importante isso, porque é prevenção do acidente, certo? Tá bom. Espero ter ajudado vocês. Eu espero que ajude em questão de provas também, dê algumas dicas aí, que eu tenho certeza que pode cair na sua prova de residência, sua prova da faculdade, tá ok? E você que é leigo também, não foi uma aula assim tão médica, vamos dizer, espero que tenha sido útil. E para não perder o costume, meu nome é Maísa, eu sou uma emergencista pediátrica apaixonada pelo que eu faço, eu amo estar aqui com vocês. Deixa aqui nos comentários se gostou da aula, me segue no Instagram também. Se você gostou desse conteúdo, manda para uma pessoa que vai se beneficiar com ele, tá ok? E eu tô aqui também para te apaixonar pela pediatria.